Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele que nos amou. Porque estou certo de que nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem alguma outra, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podei-vos assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Como eu estava dizendo, estou feliz por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma com o Espírito Santo e também leva para o céu. Esse texto na qual foi lido, Paulo ele envia a carta para os nossos irmãos romanos. Eu sempre digo que se Martinho Lutero não tivesse levantado as suas teses e colocado na porta da igreja de Wittenberg, né, talvez hoje nós estaríamos desviados, ou talvez nós estaríamos em uma outra igreja, mas pela misericórdia do Senhor, né, desde esses acontecimentos, o Evangelho de Cristo Jesus chegou até nós, e hoje nós estamos aqui fazendo o ID do Senhor Jesus. E quando Paulo ele escreve essas cartas para as igrejas, ele escreve essa para a igreja de Roma, onde os irmãos estavam sendo perseguidos, os irmãos estavam sendo mortos, os irmãos estavam sendo feitos de tocha, onde estavam sendo, como, vamos dizer assim, como luz dos postes de hoje em dia, né? E os irmãos eram revoltos de pinche, de combustível, e eram queimados em praça pública para servir de luz para as cidades de Roma. Então Paulo ele escreve essas cartas para trazer ali uma injeção de ânimo na perseguição que os irmãos romanos estavam passando por aquela dificuldade, onde muitos já tinham entregado as suas vidas, muitos tinham perecido e também muitos não tinham negado o Evangelho de Cristo Jesus. Onde os irmãos estavam sendo mortos, mas cada um que morria, aparecia 2, 3 ou mais. Cada um que morria pelo Evangelho de Cristo Jesus, Deus levantava ainda mais. Cada pessoa que morria, Deus ainda levantava mais e fazia prosperar o nome de Jesus Cristo na terra. E Paulo manda essa carta para os irmãos romanos, para que eles viessem a ter ânimo para continuar fazendo proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, por mais dificuldade que eles viessem enfrentar, por mais dificuldade que eles estivessem enfrentando. E Paulo começa a escrever na sua carta: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas vezes nos nossos dias, na qual nós estamos vivendo, talvez nós ficamos apegando com coisas simples, com coisas normais, talvez do dia a dia, mas que faz nos tirar o foco de estar no Evangelho de Cristo Jesus. Onde os nossos irmãos perdiam as suas vidas, onde os nossos irmãos entregavam as suas vidas pelo Evangelho de Cristo Jesus, talvez hoje nós nos preocupamos com coisas simples do dia a dia. Talvez nós estamos mais preocupados com o que o irmão está falando de mim, de você, e talvez nós estamos perdendo o foco da palavra de Jesus, que é anunciar o Evangelho dele. Talvez nós estamos apegados a esse tipo de convivência dos últimos dias, onde o inimigo quer tirar o nosso foco de estar diante da palavra do Senhor. E Paulo ele começa a falar essa injeção de ânimo para os irmãos de Roma.
Vejam a dificuldade com que os irmãos de Roma estavam passando. Eles estavam sendo mortos. Hoje em dia você não vê mais. Pelo menos aqui nos Estados Unidos você não vê gente sendo morta pelo Evangelho de Cristo Jesus. E os irmãos de Roma estavam entregando as suas vidas pelo amor da palavra, pelo amor em Cristo Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho antes nos entregou, como também nos dará com ele todas estas coisas. O nosso Deus, por ele ser maravilhoso, misericordioso, nós estávamos com um pecado, falamos hoje de manhã na escola bíblica dominical. Nós tínhamos herdado um pecado hereditário dos nossos primeiros pais, na qual uma dívida impagável que nós não conseguiríamos pagar. Mas ele diz assim, olha, eu vou enviar o meu Filho para salvar essa humanidade que está desviada, essa humanidade que está corrompida perante a minha face, perante os meus caminhos. E ele entregou o seu próprio Filho, e nós perguntamos hoje, qual é o pai que teria coragem de entregar o seu filho por alguém que você nem conheceu? Por alguém que talvez não está fazendo o que você faria de acordo com os seus preceitos teológicos, bíblicos? Qual é o pai que entregaria o seu filho, a sua filha, por o amor de uma pessoa que você talvez nunca viu? Mas o nosso Deus, pelo seu infinito amor, ele falou assim, eu entrego o meu filho por essa humanidade que está corrompida, essa humanidade que está distante dos meus caminhos, mas eu entrego o meu filho para que todos os pecados dele caiam sobre eles, mas que eles estejam aptos a entrar na minha glória naquele grande dia. E Paulo, ele começa a trazer essa injeção de ânimo para os irmãos de Roma, porque os acontecimentos que eles estavam passando eram tremendos. As pessoas estavam perdendo as suas vidas, mas mesmo assim eles não negavam o nome de Cristo Jesus. E no versículo 33 ele diz, olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. O inimigo ele está apontando para você hoje, dizendo, olha, você fez aquilo outro. Mas eu sempre digo que nós temos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e lá tem uma plaquinha que diz assim, olha, aqui é proibido pescar. De maneira nenhuma, todas as nossas falhas, as nossas dificuldades, nós lançamos no mar do esquecimento e de maneira nenhuma o inimigo poderá nos acusar daquilo que foi perdoado pelo próprio Deus. E ele diz, olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pode ter certeza que o inimigo está pelejando contra a sua vida, contra a sua casa e também contra a sua família. Mas é Deus quem te justifica diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade que você esteja passando. E pode ter certeza que Deus está te justificando perante qualquer que seja o problema. E no versículo 34 ele diz, olha, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu entendo que esse versículo aqui é como se Jesus estivesse do lado de Deus e dissesse assim, eu sei o que ele está passando, eu sei essa dificuldade que ela está enfrentando, porque eu estive lá, eu me fiz carne, eu sei qual é a dificuldade que ela está passando. A palavra diz que muitas vezes o texto diz, filhinhos, tem de bom ânimo, porque eu venci. Dando a entender que nós também vamos vencer, porque ele venceu, se nós perseverarmos, se nós buscarmos ao Deus na qual nós servimos, ele vai estar à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Por mais que o inimigo se levante contra mim, contra você, ele está à direita de Deus e dizendo, olha, eu conheço essa dificuldade que ele está passando, eu conheço esse problema que ele está enfrentando, eu conheço o que ele passa hoje, mas eu tenho certeza que se ele perseverar, ele vai vencer, porque eu estou com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora eu te pergunto, muitas vezes ele pode dizer para Deus que está conosco, mas nós podemos dizer para ele que nós estamos com ele? É onde nós temos que colocar a nossa mão na consciência, no coração, seja onde for, e perguntarmos a nós mesmos, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas será se nós estamos com ele todos os dias? Certa vez perguntaram, acho
que para Billy Graham, ele disse assim, olha, eu não oro mais do que 10 minutos, mas eu também não passo mais de 10 minutos sem falar com Deus. Muitas vezes, talvez, nós queremos dizer para a sociedade que está em nossa volta, que talvez nós somos mais crentes que os outros, somos melhores do que os outros, mas de maneira nenhuma nós somos melhores do que ninguém, porque Deus ele não faz acepção de pessoas e ele vê homens, mulheres, crianças, meninos, rapazes da mesma forma, tudo almas para estar no reino dele. Ele não faz acepção de pessoas e ele quem nos justifica. O inimigo pode dizer, olha, que vai estar nos condenando, mas ele que vai nos justificar. E ele está à direita de Deus, está também intercedendo por mim e por você. Pode ter certeza. Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você enfrentou, eu sempre digo para minha esposa, daqui uns dias vai ser história para nós contarmos para os nossos netos. Né? E quando nós lemos um texto da Bíblia, a história de José mesmo, por exemplo, nós sabemos o começo, o meio e o fim, é gratificante, né? Mas quem estava no processo daquela dificuldade, meu irmão, muitas vezes você não está entendendo o processo que você está passando. Talvez Deus te mostrou em sonhos, talvez Deus te deu profecias, né? Mas você ainda não sabe o final, talvez você fique apreensivo, mas o final das coisas é o melhor do que o começo delas. E pode ter certeza que se Deus estiver em toda parte do seu processo, com certeza você vai cantar o hino da vitória e vai dizer, eu venci porque Ele está comigo. Aleluia, Deus. E de maneira nenhuma nós podemos abandonar esse amor de Cristo para com nós. No versículo 35, Paulo diz aos irmãos romanos, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que tem feito você separar-se do amor de Cristo Jesus? O inimigo tem colocado pratos de lentilhas. O inimigo tem colocado uma porta aberta, larga, espaçosa. O inimigo tem te entregado vários tipos de água com sabores. Mas Jesus Cristo diz, olha, se eu te der da água que eu tenho para oferecer, de maneira nenhuma tu terás sede. Aleluia. Beba da água que Cristo tem para te oferecer, de maneira nenhuma tu terás sede de beber qualquer outro tipo de água que o mundo tem para oferecer. Por aí. Muitas vezes o mundo tem entregado um caminho espaçoso, uma porta larga, mas muitas vezes nós perseverarmos na porta estreita, num caminho estreito, espinhoso, mas que leva para os céus. Talvez nós passamos por essa dificuldade, mas vamos ter uma eternidade com Cristo Jesus. O que adianta, o texto diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ganhar dólares? O que adianta eu ganhar dinheiro? O que adianta ganhar esses Estados Unidos inteiro? Mas se eu perder a minha salvação, eu perdi tudo porque eu perdi a minha salvação. E certa vez também perguntaram para um outro pastor e disse assim, será mesmo se existe céu e inferno? Será mesmo se existe eternidade? Será mesmo se existe isso tudo que os crentes falam? E ele disse assim, olha, no final de uma vida sem Cristo estará lá o inferno. No final de uma vida com Cristo, lá estará a sua eternidade com Cristo Jesus. Então persevera, meu irmão, em Cristo Jesus, porque Ele vai estar te livrando da perseguição que o inimigo tem colocado diante de você. Então, de maneira nenhuma, a tribulação pode te afastar do amor de Cristo Jesus. De maneira nenhuma, a angústia pode te afastar do amor de Cristo Jesus. De maneira nenhuma, a angústia que o mundo tem enfrentado, colocado diante de você, pode te afastar do amor de Cristo Jesus. A fome ou a nudez, o perigo não pode te afastar do amor de Cristo Jesus sobre a sua vida. De maneira nenhuma, o inimigo ele tem poder para te afastar desse amor que Jesus te comprou na cruz do Calvário, naquele grande dia. E no versículo 36 ele diz assim, olha, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Quantas pessoas que têm sido mortas pelo mundo afora, mas não entregam a sua vida para Cristo Jesus. A igreja onde
O cunhado da Elane, que é pastor de campo lá no Brasil, todo culto de missões, o dinheiro que é angariado, eles mandam lá para a África. E o pastor estava sofrendo perseguição porque eles estavam comprando as crianças nas feiras. Era R$ 150 uma criança. A criança era vendida no saco, fechado aqui em cima. Aqui. Para prostituição, para venda de órgãos, para sei lá o quê. E esse pastor ele estava comprando essas crianças e estava fazendo tipo um orfanato para cuidar dessas crianças. E aonde o inimigo se levantou contra ele está sendo jurado de morte lá. E muitas vezes nós ficamos pensando aqui, o irmão falou que eu sou bonitinho, que eu sou feio, que eu sou não sei o quê. E muitas vezes nós não sabemos o que é o amor de Cristo para com a vida. Muitas vezes nós não sabemos realmente o que é uma dificuldade do Evangelho de Cristo. E nós ficamos nos apegando com coisas simples, com pequenas dificuldades, nós nos afastamos do amor de Cristo. Não vou congregar mais ali porque falaram de mim isso e isso e aquilo outro. Tu não sabes talvez o que é realmente o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação. Esses recursos que eles pegam, eles mandam para lá. E ele diz assim, olha, nós não podemos comer todos os dias porque se nós comermos todos os dias, acaba muito rápido a comida. Então nós comemos um dia sim, 3 não, 2 não. E muitas vezes nós estamos comendo, se alimentando todos os dias, talvez do bom e do melhor. Mas nós achamos melhor falar daquilo que está certo ou errado do que fazermos algo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele diz, olha, como está escrito, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nada faça separar do amor de Cristo Jesus. A tribulação, a angústia, o perigo, a espada, o fala-fala, o disse-me-disse, não faça você se separar do amor de Cristo Jesus. Talvez ainda nós não compreendemos e entendemos o real, o ide de Cristo Jesus, lá de Marcos 15. 16:15. Portanto, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Será se realmente nós teríamos coragem de entregarmos as nossas vidas para o Evangelho de Cristo Jesus, assim como os nossos irmãos romanos fizeram? No versículo 37 ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores porque Ele nos amou. Nós somos vencedores. Por mais que o inimigo diz que você é perdedor, que você já perdeu, que você não vai aguentar, nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou. Eu vou dizer um versículo aqui que talvez os irmãos já sabem até de cor. Mateus 11:28. Portanto, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Talvez o inimigo diz para você assim, você não vai conseguir, você não vai vencer, porque você não suporta mais o que você está passando. Entrega todas as suas dificuldades, todas as suas cargas, todos os seus problemas em Cristo Jesus, que Ele vai fazer diferente na sua vida. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Talvez nós ficamos nos apegando com Filipenses 4:13, 4:11. Somos mais vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aí quando Jesus chega para o jovem rico e diz assim, agora pega tudo que tu tens, vende, dê aos pobres e siga-me. Aí esse aí nós não seguimos. Opa, eu só quero todas as coisas, né? Pega tudo que tu tens, vende, dê aos pobres e siga. Esse aí não, opa, esse aí não, esse eu pulei. Talvez nós realmente não entendemos o que é Evangelho de Cristo e pregação da sua palavra nesses últimos dias. No versículo 38, como eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro poderá me separar do amor de Cristo Jesus.
Coloca no seu coração e fala assim, olha, de maneira nenhuma o inimigo vai tirar o meu alvo, que é Cristo Jesus, o meu alvo, que é a eternidade com Ele. De maneira nenhuma o inimigo vai tirar a minha eternidade para estar com Ele. Enquanto eu reconheço que os irmãos romanos entregavam as suas vidas, os seus corpos eram queimados em praças públicas, eram feitos de postes de iluminação pública na cidade de Roma, mas eles não negavam o nome de Cristo Jesus e anunciavam o evangelho dele, para que esse evangelho chegasse até a mim e até você nos dias de hoje. E talvez se nós negarmos o nome de Cristo Jesus hoje, talvez alguém que precise amanhã, esse evangelho não chegue até ele amanhã. Por isso nós temos que estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. E no versículo 38 ele diz, olha, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que tem feito te separar de Cristo Jesus? O que tem feito te afastar dos caminhos do Senhor? O que tem feito você estar distante dos caminhos do Senhor? O que o mundo tem te oferecido de melhor daquilo que está preparado para mim e para você? O que o inimigo tem te colocado como os manjares desses últimos dias, que tem te colocado aos teus olhos melhor do que a salvação e uma eternidade com Cristo Jesus. Mas aí os nossos irmãos romanos, ele nos dá uma lição para os nossos dias em qual nós estamos vivendo. Se possível, eu entrego a minha vida pelo amor de Cristo Jesus. Se possível, eu entrego a minha vida para meu corpo para ser queimado em praça pública, mas eu não nego o nome de Cristo Jesus. E muitas vezes nós ficamos nos apegados com coisas simples, com coisas irrisórias, com coisas que não levam a lugar nenhum. Talvez nós ficamos preocupados com o disse-me-disse, mas Jesus disse para você, vem até mim. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Se apegue com Cristo Jesus. Proclame o evangelho de Cristo Jesus na qual nós estamos vivendo, imagino eu, que nesses últimos dias aqui nessa terra. Faça o teu melhor pelo evangelho de Cristo Jesus. Se vão tirar a sua vida, pois entregue a sua vida, porque aquele que entregar a sua vida, dá lá, ele acha lá e estará com Cristo Jesus. De maneira nenhuma você perderá, mas você estará com Cristo Jesus na eternidade. Esteja apto, talvez, a passar por lutas, por dificuldade, por aflições, porque o inimigo ele não cansa de nos afrontar, porque ele sabe daquilo que já tem preparado para ele e daquilo que tem preparado para você, que já foi comprado, lavado e remido com preço de sangue. E quantos mais ele tirar desse caminho de salvação, para eles vai ser festa lá onde eles estão vivendo. Mas se você perseverar, se você está firme, porque a espada vai se levantar, a perseguição vai talvez começar, talvez vier fome, talvez vier qualquer tipo de dificuldade, não abandone o nome de Cristo Jesus e você vai estar firme na rocha que é Cristo Jesus. Por isso eu sempre digo que a melhor decisão que nós temos é de maneira nenhuma se afastar do evangelho de Cristo Jesus. Eu me lembro do meu pastor, o saudoso pastor Raimundo Nonato, no meu tempo de jovem, ele diz, olha, vocês que estão procurando aí um jovem ou uma jovem do lado de fora da igreja, naquele intuito de dizer assim, eu vou evangelizar ele, eu vou evangelizar ela, ele dizia com essas palavras, é melhor ir para o céu sozinho do que ir para o inferno acompanhado. É melhor ir para o céu sozinho do que ir para o inferno acompanhado. Se o teu marido não quer ser crente, pois está bem, eu vou ser crente. Se a tua esposa não quer ser crente, pois está bem, eu irei ser crente, independente de nós somos casados ou não. Eu vou seguir a Cristo Jesus e coloco um foco na tua vida de morar na eternidade com Cristo Jesus. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
O inimigo talvez ele se levanta, mas ele não tem poder sobre a sua vida, porque você já venceu, meu irmão. Você já venceu, minha irmã. O que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Persevera. Esteja firme na rocha. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E também o homem insensato, o homem tolo, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, vieram as chuvas e combateram aquela casa e não a derrubaram porque ela estava sobre a rocha. Mas a outra vieram os ventos, vieram as chuvas e combateram aquela casa e foi grande a sua queda porque ela estava edificada sobre a areia. Então edifica a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus planos sobre a rocha que é Cristo Jesus. E pode ter certeza que de maneira nenhuma pode vir os ventos, pode vir as dificuldades, mas de maneira nenhuma ela vai cair, porque ela está afirmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Firme os seus projetos, entregue a Ele os seus planos, porque nós temos certeza que Ele tem e quer o melhor para você, aonde quer que você esteja. Pode ter certeza que sempre Ele quis e quer o melhor para você, aonde você estiver. Muitas vezes o inimigo quer colocar na sua mente, quer colocar no seu coração que você é um perdedor, que você não vai enfrentar as dificuldades que você está passando, mas tenha certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. Ele nos amou desde o princípio. Desde a fundação, Ele já dizia. Talvez você diz que nem Jeremias. Jeremias, ele diz assim, Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei falar, eu não sei pregar. Ele diz assim, Jeremias, eu te escolhi. Desde quando tu estava no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido como profeta. E muitas vezes nós estamos talvez passando por alguma dificuldade, mas Jesus Cristo já te dizia assim, olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e hoje você está aqui na América, não é por acaso, porque eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, eu tenho um plano na tua vida. Aleluia, Deus. Eu sempre digo que nós estamos em um lugar por duas maneiras, ou para aprender ou para ensinar. E de maneira alguma o inimigo vai tirar esse aprendizado de nossas vidas. E nós estamos aqui aprendendo todos os dias como estar diante da presença do Senhor. E o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor Jesus. Por mais que talvez o corpo queira que ficamos em casa. Por mais que talvez os dólares, tenta nos desanimar de estar na casa do Senhor. O dólar ajuda a pagar as contas, ajuda, mas o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. O evangelista Fabiano falou que diária de $1.000 no domingo ele já vai despachar. Não quer mais não. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos com essa injeção de ânimo que Paulo mandava para os nossos irmãos romanos. Nós temos exemplos de perseverança diante das dificuldades. Persevere, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua casa, a sua família e todos os seus. Eu convido você a se colocar de pé, nós vamos estar fazendo uma oração, intercedendo por cada um dos irmãos, pela sua família, pela sua casa e pelos seus. Na escola bíblica mesmo nós aprendemos hoje de manhã, que oremos uns pelos outros. E Deus, na oração do justo, Ele pode muito em seus efeitos. E eu sempre digo, não é possível que dentro de uma igreja desse tamanho, não tenha apenas um justo que Deus não vai ouvir essa oração e interceder por nós. Amém? Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai.
Graça nós te damos, Senhor, por estar diante da tua santa presença. Aqui a tua igreja está de pé, Senhor, clamando a ti, colocando os seus problemas diante da tua santa presença nesta manhã. E que o Senhor possa estar intercedendo, Senhor, conforme a tua santa vontade, seja na área espiritual, seja na área material, seja na área, Senhor, da medicina, que o Senhor possa estar intervindo, papai, e que seja feito o melhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, que haja restauração, que haja salvação, que haja cura, libertação na vida dos teus filhos, papai. Aqui nós entregamos a cada família nesta manhã, que o Senhor possa estar abençoando, livrando e guardando, protegendo, aí o inimigo não venha ter força para estar, Senhor, pelejando contra a tua igreja, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja conosco, assim nós oramos, pedimos e também por fé te agradecemos. Amém e amém.